Aquele banco da igreja ainda está vazio. Está daquele mesmo jeito que você deixou. Eu sei que você está chorando de arrependimento, lembrando das horas gloriosas nas mãos do Senhor. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria, né, estar hoje aqui. A convite aqui é da irmã Alexânia, da missionária Elzira, ao lado aqui desse grande homem de Deus, pastor Nathaniel, e o presbítero Heraldo, né, que está ali por trás das câmeras, né, nossa irmã. Estou muito feliz, muito grato a Deus por esse presente que Deus me deu, né, de estar aqui adorando a Deus, juntamente com os nossos irmãos, levando aqui, através de via de comunicação, né, as almas carentes, que às vezes precisam de ouvir uma palavra, um hino abençoado, né, irmã Alexânia? E nós estamos por aqui, né, fazendo a obra de Deus. É isso aí, presbítero Samuel. Eu fiquei feliz com esse início de programa, ouvindo essa sanfona aí, pois é, adorando a Deus, né, evangelista Nathaniel? Pai do Senhor, irmã Alexânia, Pai do Senhor, presbítero Samuel. Satisfação poder estar aqui junto com vocês, ao lado desse amigo homem de Deus, amigo nosso, presbítero Samuel. E essa sanfona com certeza vai tocar em muitos corações nesta noite. Para você que está em casa, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um programa Âncora da Esperança. Essa porta que se abriu aqui nas redes sociais para levar o nome do Senhor Jesus conhecido, para adorá-lo, usando os talentos da nossa igreja, da Assembleia de Deus, missão aqui em Canaã dos Carajás. E hoje o nosso tema é muito profundo, né? Eu queria até que o evangelista Nathaniel falasse o tema para o pessoal. Fala aí, evangelista. Um tema que praticamente abrange a todos nós. Onde está a tua dor? O que tu tens? Esse tema com certeza vai impactar os nossos corações. Todos nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, e por muitas das vezes ficamos sem a quem recorrer. Mas nós, nesta noite, iremos falar que Cristo, certamente, é o melhor local onde nós chegamos para termos as nossas dores aliviadas e os nossos problemas solucionados. O tema é: o que tens? O que tens? Qual é a tua dor? E às vezes, né, evangelista, alguém está passando por uma dor que só ele sabe, que muitos não veem. Às vezes vê a pessoa sorrindo, cantando, indo aos cultos, indo trabalhar, mas ele carrega consigo uma dor que só ele conhece. E hoje o Senhor pergunta: o que tu tens? Qual é a tua dor? Então, vamos refletir um pouco nesse tema e vai ser uma bênção. Não saia daí. Agora vamos orar? Você que está em casa, onde quer que você esteja, ore conosco, fale com o Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você neste dia. O senhor pode orar, pastor? Oremos. Jesus, nós te louvamos e te adoramos, meu Deus, por este privilégio que o Senhor nos concede de podermos falar do teu nome, de adorar ao Senhor e poder ouvir o Senhor falar conosco. Direcione este programa, Jesus, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam curadas, libertadas através do poder da tua palavra, e que mediante os louvores que aqui entoados, Senhor, o teu nome seja glorificado e vidas venham ter, meu Pai, alívio, refrigério para a alma, que só o Senhor pode dar. Assim, amado Espírito Santo, ser conosco em todo o tempo, meu Deus, é o que nós pedimos e por fé te agradecemos o teu nome. Amém, Jesus. Amém. E é interessante, meus amados irmãos, é que muitas pessoas
às vezes carregam essa dor a vida inteira, sabe, pastor presbítero Samuel? Carregam essa dor a vida inteira, por quê? Porque não conversam com Deus sobre essa dor, não conversam com ninguém, porque acham assim, Deus já sabe da minha dor, Deus já sabe do meu problema, Deus já sabe do meu sofrimento, para que eu vou ter que ficar falando dela? Para que eu vou ficar falando dessa dor? Mas hoje o Senhor te pergunta, o que tens? Qual é a tua dor? E antes que a gente medite mais um pouquinho sobre esse tema, vamos terminar de ouvir o hino aí do presbítero Samuel, que estava bom, né, presbítero? Tava bom, né, irmã? Tava bom demais. Continue mais um pouquinho. Vamos adorar a Deus. E você cante daí também. Alegre-se no Senhor, conosco. Vamos fazer um coral para Jesus. Isso. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Você, irmão, já foi um vaso nas mãos do Senhor. Os dons que havia recebido agora perdeu. Por causa do mundo de treva, você perdeu tudo. E outras bênçãos gloriosas você se esqueceu. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Aleluia. E a igreja é hospital, né, presbítero? É o hospital. Irmã Alexandre, eu lembro que quando eu tinha a faixa de 12, 13 anos, eu já tocava sanfona, né? E meu pai era um evangelista ali na cidade de Araguatins. E todas as vezes que a gente conta, até a gente se emociona, porque era o hino-chave do nosso evangelismo, viu, pastor Nathaniel? Era o hino-chave. E eu lembro que quantas das vezes eu vi almas se reconciliando com Cristo, voltando para Jesus, através desse hino. Banco vazio. É uma história. É lindo porque a porta ainda está aberta. A porta continua aberta. Continua aberta, esperando por você. Não sei se de repente aí do outro lado tem alguém que por algum motivo, às vezes até por causa de alguma dor, né? Alguma tristeza que não compartilhou, que não buscou. Às vezes até buscou. Mas como a gente não conhece o tempo de Deus, né, evangelista? A gente não conhece aquele tempo que o Senhor tem para responder a nossa oração. O tempo de Deus para resolver o nosso problema. Às vezes a gente acha que Deus está demorando muito, se entristece, se zanga com Deus, fica zangado com Deus e não vai mais para a igreja. Eu estava ontem, foi interessante, eu estava em Marabá, fui num show evangélico lá em Marabá e na minha frente tinha uma pessoa que a gente não sabia distinguir direito se era um homem ou uma mulher, não sabíamos. Mas o que eu percebi nele, ou nela, que estava de costas, eu não sabia direito, era ele chorando o tempo inteiro, ouvindo uma música do cantor Thales Roberto, que falava justamente isso. Ele falava, filho meu, tá fugindo de mim, é um hino que quem conhece Thales Roberto, e esse rapaz chorava, ou moça, não sei, ele chorava o tempo inteiro. Ele não saiu de lá ouvindo o programa, então só Deus sabe
a dor que aquela alma estava sentindo naquele momento ali. Que o banco vazio aí, ele tem uma expressão muito forte, que eu acredito que não fala do banco físico, mas do local que pertence à pessoa e que ela está abandonando. E que ninguém senta nesse banco, né? O banco foi feito exclusivamente para ela. Ninguém senta, ninguém ocupa aquele lugar. Né? Isso é muito interessante. Não é o banco físico, às vezes as pessoas confundem a cadeira, o local que ela sentava no conjunto, aí, na se congregação. for pensar desse formato aí, vai se frustrar, porque vai chegar lá na sua cadeira, vai ter alguém sentado. Então, é no campo espiritual mesmo, o seu lugar na casa do Senhor, na mesa do Pai. O lugar no coração de Deus. O lugar no coração de Deus, o lugar na mesa do Pai é seu e é insubstituível. Só você pode sentar. Então, presbítero, pastor, nós vivemos nesse tempo de angústia, de dor, de frustração, de falta de pertencimento, de falta de validação. Muitas pessoas não se sentem validados. Por mais que faça alguma coisa, não consegue agradar a outra pessoa. E isso gera uma frustração, né? Isto gera uma dor. E essa dor muitos têm sentido. Mas, porém, a gente pergunta, e aí, como é que você está? Ah, tá tudo bem. Ah, tá tudo jóia. Ah, tá maravilha. E vai nas redes sociais, posta foto, faz vídeo, como se tivesse tudo bem. Mas e aí dentro? Como você está? Qual é a sua dor? E é com este tema, à luz da Bíblia, que o nosso pastor, que está hoje trazendo a palavra do Senhor, uma pequena reflexão, né, pastor Natanael? À luz da palavra do Senhor, nós vamos estar refletindo agora com o pastor Natanael. Um pouquinho mais, para nós conseguirmos entender, e que você aí que está em casa, onde quer que você esteja atento. Abra os seus ouvidos, fique atento, não deixe que nada atrapalhe esse momento, para que você possa aprender um pouquinho mais. E, de repente, adquirir ferramentas que te ajudem a superar a dor, sabendo que você tem alguém que te ouve, te entende e que sofre junto com você. Pastor Natanael, por favor. A paz do Senhor, mais uma vez, agradecemos a Deus por ter nos dado esse privilégio, uma oportunidade ímpar de podermos falar do amor de Deus, da sua grandeza, de estarmos aqui juntamente com você, amigo ouvinte, para falar que Jesus te ama de uma maneira toda especial. Na abertura já do programa com essa letra do hino, ficou muito fácil. E conforme eu tinha conversado com a senhora, irmã Alexandra, Deus lhe usando para falar, vai abrindo nosso entendimento, o Espírito Santo de Deus vai nos dando direcionamento. E a gente estava aqui meio, o que Deus quer falar com o nosso coração, né? E o Senhor tem nos direcionado aqui para o Evangelho de João, capítulo 5, um texto bíblico muito conhecido, quando fala acerca do paralítico, do tanque de Betesda, a cura de um paralítico. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 5, 6, 7 e 8. Você pode acompanhar conosco aí, né? Sim, com certeza. Vocês que tem uma Bíblia no celular ou a Bíblia física, abra João. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 8. Certo? Nos diz assim o texto. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondendo-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pensa numa passagem que falou muito ao meu coração enquanto a senhora estava aqui fazendo a abertura, irmã Alexandra, porque aparentemente nós percebemos um homem que tem um problema físico. O texto iniciado fala que este homem tinha 38 anos já naquela condição. Mas a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos relatar a condição do ambiente em que ele estava. Ele estava em um local em que jaziam muitos enfermos. Esta palavra jazer vai nos trazer o entendimento de que muitas pessoas morriam naquele lugar. Cegos, surdos, paralíticos, de diversas enfermidades, esperando uma oportunidade. Quais oportunidades que eles esperavam? De tempo em tempo impreciso, diz-nos a Bíblia que viu um anjo e descia as águas do tanque, até as águas do tanque de Betesda e agitava. E o enfermo que adentrasse a água primeiro, esse ficava curado de qualquer enfermidade. E aquele tanque estava esse homem paralítico.
E Jesus, percebendo que ele já estava naquela condição há muito tempo, se aproxima dele e pergunta: o que tu queres? Queres ficar sã? E ele responde: Senhor, não tem homem algum. Não tem homem algum que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Antes que eu chegue lá, desce outro na minha frente. O que aquele homem está dizendo? A princípio, Jesus pergunta se ele quer ser curado da doença física que ele tem, e é uma condição óbvia. Todos nós percebemos que o paralítico ele quer andar. Na resposta dele para Jesus, não foi a resposta do que eu quero andar, mas expressando as suas dificuldades, dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum amigo, ninguém que esteja ao meu lado para me ajudar quando as oportunidades aparecem. E assim, muitas das vezes, nós nos sentimos incapazes de alcançarmos tantas coisas, por entendermos que não tem ninguém que possa nos ajudar a chegar lá, trazendo frustração, decepção, inferioridade e até mesmo a sensação de que nós nunca seremos capazes de fazermos alguma coisa. Aquele paralítico conhecia a sua enfermidade. 38 anos ali, praticamente, não mais pela esperança de ser colocado nas águas, mas pela frustração de ter sido abandonado. Não tem ninguém que me coloque lá. Mas onde não tem ninguém que você não consegue conhecer por nome, onde não tem ninguém que você não consegue conhecer por fisionomia, existe alguém que te conhece, que sabe do teu estado, que conhece a tua história desde o início. E eu creio que hoje, se alguém está dizendo assim para ti: o que tu queres? O que tu queres? Queres ficar sã? Essa pergunta de Jesus ao coração do paralítico faz ele revelar uma necessidade muito além da sua paralisia. Faz com que ele expresse o seu abandono, faz com que ele expresse o seu estado de isolamento, de solidão, de descaso. Quando Jesus faz essa pergunta, que aparentemente parece ser óbvia, Jesus está dizendo assim: eu conheço o que está trazendo tristeza ao teu coração, à tua alma, o abandono. Só que Jesus, ele não quer curar apenas do físico. Jesus não cura apenas do físico. O físico a gente pode cortar, pode adoecer, pode acidentar, pode machucar, e as coisas podem vir numa condição piores. Porém, Jesus cura a alma daquele homem. Jesus cura a alma dele de uma maneira tão impressionante que Jesus diz assim para ele: levanta e anda. Mas no levantar e andar, Jesus diz assim também: toma a tua cama e coloca sobre o teu ombro. Muitas das vezes nós esquecemos da continuidade dessa história, por não entender a profundidade que ela nos traz. Porque aquele homem carrega a cama no dia de sábado, e pela lei judaica lhe era proibido. E aqui vem a grande questão. Alguém que não conhecia ele, ou melhor, alguém que conhecia ele muito bem no seu estado de paralítico. Alguém que já tinha percebido que ele estava lá entre aqueles condenados à morte, fadado ao fracasso, eternamente condenado a uma vida de sujeição. E agora percebem aquele homem que era paralítico, carregando a cama, e faz a seguinte indagação: não te é lícito carregar a cama no dia de sábado? A lei não te permite isso. E a resposta daquele homem foi simples: o homem que me curou também me mandou carregar a cama. Sabe o que ele está dizendo? O homem adentrou no meu coração, o homem adentrou na minha alma, me deu uma palavra que é sobre qualquer situação que essa terra pode querer me impor. A terra pode te colocar leis de frustrações, a terra pode te colocar personalidades que te fazem sentir inferiores. Porém, quando você ouve a palavra de Jesus, ela faz você entender que Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. É esta palavra que nós queremos trazer para a tua alma agora. Levanta e anda. Levanta e anda. E não te esqueça quem está mandando você levantar. Não te esqueça quem está mandando você andar. É uma palavra de Jesus para o teu coração. Independente do estado que você está, nas crises de ansiedade, nas crises de depressões, nos momentos de pânico, existe uma palavra que soa no teu coração agora: levanta e anda. E este que te manda levantar e andar é o dono da vida, Jesus Cristo de Nazaré, que conhece a tua história do começo e o fim, sabe por todos os vales que você passou, conhece toda a tua trajetória. E digo mais para você: se você está vivo, é porque Ele tem te preservado vivo para viver o melhor com Ele. Não abandone a vida,
Não pare, nem fique frustrado, porque alguém te deixou pelo caminho, porque alguém foi capaz de levar o paralítico lá no tanque de Betesda, mas não foram capazes de ficar com ele, nem tampouco de ajudá-lo. Mas Jesus, ele entra na tua vida e diz: levanta e anda. Deixa Jesus falar ao teu coração. Verdade. Não endureça, não fique se indagando, mas como que eu vou ouvir Jesus falar comigo? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Certamente a obra do acaso não existe. Se Deus tem direcionado você este canal, este programa, alguém que tem mandado esse vídeo para você, alguém que tem compartilhado contigo essa história, entenda que Deus tem usado esta pessoa para que a palavra dele chegue ao teu coração e diga à tua alma: levanta e anda, levanta e anda. Se alguém te deixou no caminho, se alguém esqueceu de ti, se alguém não faz mais questão de lembrar de você, existe um Deus que te ama com uma forma tão especial, que te ama de uma maneira incomparável, que te ama de uma maneira inexpressível, e que te diz: levanta e anda. Ainda tem muita coisa para viver, ainda tem muita coisa nesta estrada para você conquistar, ainda tem muita coisa para trazer paz, alegria para a tua alma, e certamente te fazer mais do que vencedor na presença de Jesus. Este paralítico foi curado do físico e da alma. Jesus cura do físico e cura da alma também. Jesus conhece a tua dor, conhece as tuas necessidades, conhece as tuas dificuldades, e é por isso que nós temos a certeza de que a graça de Deus nos basta. Como assim, irmão? Uma certa vez Paulo, a Bíblia vai nos contar que ele fez uma oração, 3 vezes ele pediu: Senhor, tira de mim isso que está me afligindo, esse espinho que está me esbofeteando, que está me trazendo dor. E Jesus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Deus sabe do que você precisa. Você precisa da graça, do favor imerecido. Você precisa do amor de Deus adentrando no teu coração. Jesus te ama e Ele tem o suficiente para a tua alma ser feliz. Que Cristo os abençoe, me sinto honrado, alegre com Deus e tenho certeza que Deus está aqui, pois nós sentimos a presença do nosso Deus também. Glória a Deus. Pastor, enquanto o senhor falava, o Espírito Santo ele vai trabalhando, né, fazendo a gente lembrar. É difícil a gente prestar atenção nessa fala, porque a gente foca tanto na doença do paralítico, na sua limitação, que a gente esquece que ele fala isso: eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. Ele estava gritando que ele estava abandonado naquele lugar. Verdade. Então, a dor, além da física, existia a dor emocional, que ninguém vê. A física, todos viam, né? Aquela limitação, todos viam, mas a dor emocional, ninguém via. Aí eu lembrei de uma outra história, que pode ser até tema de algum outro programa, de outro paralítico, que foi o contrário. Levaram ele até Jesus, quebraram o telhado, né? Levaram ele, desceram numa rede até onde Jesus estava. E lembrando, queridos, que não era um telhado fácil de se abrir, não era um telhadinho feito esses nossos agora de telha. Não, era um tipo de laje, aquela laje feita antigamente era coisa difícil. Os engenheiros daquela época, ninguém explica aqueles engenheiros, né? Então, de hoje, né? Pois abriram aquele espaço, desceram. Então, aquele lá tinha amigos que o levaram. E foi a fé dos amigos. Foi a fé dos amigos. No caso do paralítico do tanque de Betesda, ele estava sozinho, mas ali estava o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo está com você, independente de você estar rodeado de amigos ou de você estar sozinho. O verdadeiro amigo não nos abandona. Verdade. Quem é ele? É o Senhor Jesus. Verdade. Ele conhece a dor no âmago da nossa alma. No íntimo, lá dentro. Ele conhece a nossa dor. E quando ele nos pergunta, é interessante. Enquanto o senhor também estava falando, eu lembrei de Agar. Agar, quando estava prestes a morrer, você depois vai lá ver a história de Agar. Quando ela estava ali, quando acabou a água e ela sabia que o seu filho ia morrer, ela deixou um pouquinho de restinho d'água que tinha com o filho e foi para longe para não vê-lo morrer. E o anjo do Senhor apareceu a Agar
e perguntou, e os estudiosos dizem que aquele anjo era o próprio Senhor Jesus, que apareceu para ela, e perguntou, o que tu tens, Agar? Será que Jesus não sabia o que Agar tinha, evangelista? Sabia ou não? Sabia ou não? Com certeza. Mas às vezes ele requer que nós falemos, porque falar da nossa dor é o começo da nossa cura emocional, da nossa cura. Então, quando a gente se ajoelha e fala diante do Senhor, mesmo sabendo que Ele conhece a nossa dor, Ele fica, eu acho que é o começo do processo das respostas das nossas orações. O ato de conversar, falar com Deus, é tratar Deus como o que Deus é. Deus é pessoa presente. Não imaginária, não é aquilo, vou fazer de conta. Deus é real. Tão real quanto aquelas pessoas que estão à nossa volta que nós falamos. Então converse com Ele. Converse. E eu tenho certeza que Deus vai conversar contigo também. E é interessante que quando ela tem esse encontro com Jesus ali no deserto, o que Ele fez? Ele abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse o quê? Água. Às vezes o falar com Deus, Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver o milagre que está à nossa frente, né? A providência dele na nossa frente. Ou então falar com o Senhor abre os nossos olhos para que a gente veja tantas coisas boas que o Senhor nos está dando e não foquemos nossas emoções, o nosso pensamento só naquela dor, só naquele sofrimento. Então, quando oramos, quando falamos com Deus, o Senhor abre os nossos olhos para que a gente veja uma porta aberta. Não só as que estão fechadas, mas as que estão abertas para nós também. Essa história é tão interessante, a história de Agar, porque o sentimento de derrota, de perda e de abandono já cria uma situação de desespero ao ponto de a pessoa não ter capacidade de enxergar as provisões. É verdade. Quando Jesus fala com ela, o anjo, que nós cremos que foi o próprio Cristo fala com ela, ele diz assim, abre os olhos e veja, Agar. Já tem a solução aí. Mas a solução começa quando ela começa a ouvir Jesus falar com ela, ou melhor, ouvir o anjo falar com ela. O que essa conversa, esse bate-papo vai trazer muitas reflexões. A gente nem pode se prolongar muito, né? Não, mas uma coisa é certa, a gente vai conversando, vai trazendo inspiração. À medida que você começa a conversar com Deus, você já encontrou a solução principal. Porque é impossível alguém não sentir refrigério escutando Jesus falar com ele. Então, fale mais com Deus. O fato de você falar com Deus já vai trazer calma para o teu coração. Porque já está diante da solução suprema. E além de falar com Deus, que é o essencial, a gente precisa de pessoas. Sim. De confiança, né? O Senhor Jesus, a Bíblia nos orienta assim, que precisamos uns dos outros. Aí volta lá no hino do presbítero Samuel do começo do programa. Estar na igreja, na casa do Pai, com certeza o Senhor vai te orientar a alguém que possa te ajudar a te levantar espiritualmente, que te ajude a abrir os teus olhos para que você veja as bênçãos que você já tem. E eu tenho aprendido esses dias, pastor, o seguinte, o coração grato, quando a gente aprende a ser grato, presbítero Samuel, a gente aprende a amar aquilo que Deus nos dá. Verdade. Quando a gente é grato, a gente aprende a amar aquilo que a gente tem e para de sofrer por aquilo que a gente não tem, né? Então, o coração agradecido, ele faz isso. Tem gente que não consegue agradecer pelo que tem e reclama pelo que nunca teve. Tem um texto bíblico, presbítero Samuel, que eu gosto de aplicar em todas as situações da minha vida, inclusive no agradecimento. Sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem consegue ser grato a Deus no pouco, com certeza vai ser grato a Deus no muito. E a nossa vida ela não é feita de grandes detalhes. Ela é feita de pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Então é isso que vai fazer a diferença, ser agradecido a Deus. Se nós conseguirmos agradecer a Deus pelo ar que nós estamos respirando, certamente muita coisa boa nós teremos para agradecer por tudo que Deus tem feito. Então a mensagem de hoje do programa é essa. O que tu tens? Conta para Jesus. Sim. Fala para Ele. Porque quando falamos com o Senhor, já começa um processo de cura emocional e espiritual para a tua vida. Ele vai abrir os teus olhos como abriu os olhos de Agar. E você vai conseguir enxergar
as grandes oportunidades que o Senhor quer te dar e já te deu. E às vezes, porque você pensa tanto na sua dor, você não está vendo as bênçãos que o Senhor está te proporcionando. Não é isso? Mais alguma coisa, pastor? Se for lá, não, Se a gente mais, for, né? a gente não para mais não. Vamos parar mesmo por aqui e deixar um pouquinho mais para os nossos próximos programas, porque daqui acho que já saiu um monte de tema, se a gente for pensar. Vamos ouvir mais um louvor com o nosso presbítero sanfoneiro, presbítero Samuel. Só um minutinho. Só mais um minutinho? Nós esquecemos do apelo, irmão. Não, a gente pode fazer depois? Pode fazer depois, mas se tiver alguma alma aí para estar Jesus, já fica aí que nós vamos orar contigo, tá bom? Pode cantar, presbítero. Esse aqui eu quero dedicar para você, viu, que está assistindo. Dizer para você que nem tudo está perdido. Tá? Às vezes, você procurou teu melhor amigo para contar teu problema, a tua situação e não recebeu um ombro amigo. Mas eu quero dizer para você que Deus existe. Ele é o nosso advogado, nosso juiz. Ele é o médico dos médicos. E Ele está aqui nessa noite. A tua alma cansou? Existe solução. Por isso que eu vou cantar assim, ó. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, que Ele venha te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu poder. Espera em Deus, confia somente no seu poder. Alma cansada, os teus lamentos não resolverás. A hora é triste, com fé existe, Deus te ouvirá. Se teus lamentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, vem em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu poder. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder. E é importante a gente lembrar o seguinte: quando Deus pergunta para a gente qual é a nossa dor, o que nós estamos sentindo, Ele não pergunta para nos julgar. Ele nos pergunta para mostrar que está conosco, que a gente não sofre sozinho, que a gente não sente a dor sozinho, que Ele está conosco ali. Ele é o Pai presente, pronto a nos ajudar e nos acolher na nossa dor. Amém? É isso, vamos orar. Agora faça o apelo, pastor, por favor. Diante desse programa tão abençoado que dá vontade de continuar mais ainda, né?
Peço a Deus nos dê a oportunidade de virmos aqui outras vezes, mas nós deixamos o convite a você, meu amado. Aceite a Jesus, aceite a Cristo como teu Salvador. Reconcilia, volta para a casa do Pai, porque certamente tem uma boa caminhada para você fazer com Ele. Você que está me ouvindo agora, que aceitar Jesus como teu Salvador, entregar a sua vida para Ele e dizer: Jesus, eu estava esperando muita gente chegar, mas quando o Senhor chegou, eu me coloquei de pé também para caminhar contigo. E tenha certeza que Jesus vai fazer o que muita gente não faz, porque Ele faz as coisas com perfeição. Ele tem o melhor para a nossa vida e para a tua vida, com certeza. Aceite a Cristo como teu Salvador. Aí mesmo, você ouvindo agora este programa, feche os seus olhos e ore comigo, tá bom? E logo após, quando tiver uma oportunidade, procure uma das nossas congregações da Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Se não tiver nenhuma referência, procure-nos aqui pelo programa mesmo, vai ter o nosso contato. Nós estamos aqui no Templo Central, na Avenida Liberdade, aqui no centro, de fácil localização. E eu tenho certeza que você será muito bem recebido e Deus vai de continuar a boa obra que Ele tem começado na tua vida, tá bom? Ore junto comigo nesta hora. Jesus, nós te louvamos e te adoramos pela tua presença maravilhosa aqui, Senhor. Te agradecemos por podermos ouvir o Senhor falar conosco e podermos, meu Deus, pronunciarmos a tua palavra. Deus, esta alma que neste momento se rende aos teus pés, este irmão, esta irmã, Jesus, que tem tomado a decisão de ficar de pé na tua presença. Escreve o seu nome no livro da vida. Deus, restaure a sua força física, mas ainda mais, Senhor, restaure a sua força íntima da alma. Dá a ela sabedoria, discernimento, entendimento, capacidade para estar na tua presença. Perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e torne ela uma nova criatura, pronta para vencer na tua presença. Assim, meu Deus, ser conosco que estamos neste programa. Muito obrigado, Jesus. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Nosso Deus é o Deus que se importa com tua dor. Vem para Jesus. Você que está na igreja, frequenta a igreja, creia que o Senhor está contigo, passando pelas lutas que você está passando, Ele passa junto com você. Então, participe dos nossos cultos. Como o pastor já falou, nós temos culto aqui no Templo Central, na Avenida Liberdade, 531, no centro de Canaã, todo domingo às 19h30. Na segunda, o nosso culto de ensino, que quem traz sempre a palavra é o nosso querido pastor José Amilde Amarante, nosso presidente. E nas quintas-feiras também é a quinta da adoração. Venha adorar ao Senhor conosco. Nas congregações nós temos no domingo, na terça e na quinta, sempre às 19h30. E em todas as congregações, nos domingos também. Ah, eu esqueci do domingo? Ah, domingo, terças e quintas nas congregações. E todo domingo também, às 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, em todas as congregações. Venha adorar a Deus conosco, venha partilhar conosco de momentos de adoração felizes na casa do Senhor. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço para o nosso pastor Hamilton, a irmã Alzira, que estão em viagem convencional, né? Estão trabalhando na convenção esses dias, mas daqui a pouco, segunda-feira, eu acho que domingo ele já vai estar conosco, se Deus quiser. Então, fiquem na paz do Senhor e até o próximo sábado, se Deus quiser. Vamos continuar com música, vamos terminar com música esse programa. Vai lá, presbítero, adore ao Senhor conosco. Como foi falado aqui sobre reclamar, tem um assim, ó. Não vou me reclamar, não vou me reclamar, Deus me dá tudo na vida. Não vou me reclamar, não vou me reclamar, não vou me reclamar, Deus me dá tudo na vida. Não vou me reclamar. Tem muita gente que reclama o dia inteiro porque não tem dinheiro para que ele possa gastar. Tudo que é dele é pouco e logo se acaba. Deus assim não se agrada porque eu vou me reclamar. Não vou me reclamar, não vou me reclamar, Deus me dá tudo na vida. Não vou me reclamar, não vou me reclamar, não vou me reclamar, Deus me dá tudo na vida, eu não vou me reclamar. Ó meu irmão, dê glória todo dia e cante com alegria em vez de você reclamar. Basta saber que tu estava perdido e Deus deu seu Filho único para poder te salvar. Não vou me reclamar, não vou me reclamar, Deus me dá tudo na vida. Não vou me reclamar, não vou me reclamar, não vou me reclamar, Deus me dá tudo na vida. Eu não vou me reclamar.